Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar da BVCap. Para quem não me conhece, eu sou Humberto Matsuda, sou o coordenador do grupo de Venture Capital. E hoje eu estou acompanhado aqui de várias pessoas para contar um pouquinho para vocês a experiência que um gestor associado da BVCap teve com uma Lawtech que vem criando aí uma série de histórias interessantes de portfólio que a gente gostaria de explorar hoje. Então, sem mais delongas, eu queria dar boas-vindas a todos. Obrigado, Ângela, aí pelo apoio, pela ajuda. Cris também, que também sempre acompanha a gente aí nesses webinars. E já começar aqui pedindo para o Rodrigo, da Confrapar, se apresentar, contar um pouquinho do que se trata esse webinar, né? E aí depois a gente passa a palavra aí para o pessoal da Tax e continua aí a construção dessa história. Pode Boa ser? tarde, pode ser. Boa tarde a todos, vou me apresentar rapidamente. E a Confrapar, eu sou o Managing Partner da Confrapar, uma gestora de Venture Capital e Private Equity. A gente tem 400 milhões sob gestão, 23 investidas. Nós investimos em empresas de tecnologia. Como parte do trabalho que a gente faz, após fazer o investimento, a gente busca agregar valor às empresas. Esse agregar valor ele pode acontecer de várias formas aí. E uma das formas que a gente encontrou foi buscar olhar para os tributos que as empresas pagam e verificar se tem uma forma de trazer mais eficiência e otimização para esses tributos, verificar se as empresas estão recolhendo esses tributos de forma correta e da forma mais eficiente, né? Essa oportunidade de ajudar as empresas, nós não somos especialistas, não somos advogados especialistas, essa oportunidade a gente conseguiu apoiar as empresas apresentando a Tax Performance. Eu conheço o Fernando, que é um dos responsáveis pela Tax Performance há muito tempo. Ele nos apresentou o negócio da Tax Performance e foi muito interessante, porque foi uma forma da gente poder apoiar nossas investidas. Depois vão ter até o caso, está aqui o Bruno da Otávio, que é a investida nossa, que vai falar do case que a Tax teve com eles. E a gente fez essa apresentação de forma que a Tax pudesse fazer uma avaliação da Otávio, dos tributos que ela estava pagando, se ela estava pagando corretamente, se tinha alguma coisa que ela podia ser otimizada. E a gente tem um case aí interessante que tanto o Fernando quanto o Bruno vão falar em maior detalhe, né? Então, dentro dessa visão de ajudar as investidas, uma das iniciativas que a gente tomou foi essa, e a gente, falando um pouquinho da forma que eles trabalham, a gente viu muito interessante. O Fernando fez uma apresentação muito boa e tem um ponto que nos chamou a atenção, que foi, olha, isso aqui a gente consegue fazer uma avaliação, não tem um pagamento na frente, a gente ganha na performance, e a gente percebeu que era um processo para ser bem ágil, né? E efetivamente, acompanhando as empresas, a gente observou uma agilidade nesse processo de avaliação e tanto que a gente já começou a obter resultados com uma das nossas investidas. Vou passar para o Fernando aí para falar um pouco mais do negócio. Eu vou até, na verdade, desculpa atravessar, passar a bola para o Bruno contar um pouquinho, então, se apresentar, obviamente, e falar assim, essa história que o Rodrigo está contando, a princípio, parece ser boa demais para ser verdade, no sentido de que se é tudo assim tão fácil, né? Então, e conta então para a gente como que, de uma forma resumida, primeiro, a tua percepção disso tudo, né? Como que você encarou essa sugestão aí da Confrapar e tudo mais, e de que forma você avaliou esse processo, assim, né? Depois a gente vai discutir isso mais a fundo, mas se pudesse fazer assim, um resumo bem rápido, assim como o Rodrigo fez, da tua ótica como empresa do portfólio. Claro, obrigado aí, Humberto. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e a lembrança aí da Otávio, né, para participar desse painel, dessa discussão. A Otávio é uma empresa que trabalha com monitoramento inteligente de grandes áreas, né? Então, nosso foco é pegar uma grande propriedade que tem uma dificuldade no monitoramento, implantar um monitoramento em tempo real. A gente usa diversas plataformas para isso, né? Tem uma base industrial aí que
tem bastante a ver com a lei do bem, né, que é uma base industrial aeronáutica, então boa parte do nosso know-how, os primeiros anos da empresa foi desenvolvendo uma plataforma que é uma aeronave, né? Depois a gente entrou muito mais no ambiente de integração de outros sistemas e integração de software, né? Hoje a gente é muito mais um gerador de inteligência para os clientes que precisam monitorar grandes áreas e para a gente foi uma experiência bem interessante logo no início, né? Quando foi feita a apresentação. Acho que uma dificuldade grande, né, dos empreendedores é conseguir parar para ouvir, né, esse tipo de sugestão quando você está no meio do tiroteio e, enfim, não, tem alguém oferecendo a possibilidade de otimizar o bottom line e você está super preocupado com o top line da empresa. E aí você parar para ouvir e eu acho que a oferta de não ter um custo imediato, né, aquela consultoria que alguém vai estudar no detalhe, vai te cobrar por isso para depois ver se teria um benefício ou não. Eu acho que isso muda bastante a percepção logo no início, né, de poder uma oferta de ganha-ganha, assim, que você tem que, lógico, reservar um tempo do teu time para preparar as informações, você tem o mínimo de estruturação prévia e lançamentos contábeis aí dos gastos, né, que são feitos na empresa. Isso já é mais de 50% do caminho, né? Então foi acho que encaixou bem, né? Com o Frapar trouxe a demanda, perguntou se a gente estava com perspectiva de fechar com lucro, né? E estava, então a gente começou esse trabalho no final de 2019 e está dando super certo, assim, né? Acho que tem alguns números que eu posso compartilhar de forma bem rápida, assim, em termos de resultados, só para servir de motivação, mas a gente conseguiu reduzir, colocar como percentual da base de cálculo, né? O percentual do nosso ativo circulante que a gente conseguiu reduzir da base de cálculo foi de 29%. Então, você pega o ativo inteiro não circulante, é um percentual bem elevado, né, do que a gente tem no balanço. Só no ano de 2019. E a gente conseguiu reduzir também 8% em termos de impostos, né, numa base de cálculo sobre a receita operacional líquida. Assim, 8% da receita operacional líquida virou um benefício direto na veia, no caixa da empresa. E isso está num contexto muito importante hoje em dia, né? Acho que os fundos estão olhando muito mais uma questão de capacidade de geração de caixa, né? Isso está muito mais evidente com a Covid, né? Com os cases anteriores aí de grandes empresas que começaram a ter problemas, né? Com uma série de rodadas de venture capital ao nunca mostrarem lucro, né? Ou nunca apontarem que teria uma rentabilidade. Então, esse tipo de modelo começou a ser mais questionado recentemente. Então, você tem uma capacidade de mostrar maior geração de caixa, acho que para qualquer empresa hoje, principalmente startups aí, quem busca investimento, né, que é o caso nosso, a gente está num processo de captação de uma nova rodada. Eu acho que esses são parâmetros de lucratividade e geração de caixa que são importantes hoje em dia para mostrar, né? Acho que isso em linhas gerais. Depois eu posso comentar também do escopo, né? O que exatamente a gente conseguiu aproveitar. Acho que tem bastante coisa para compartilhar, mas agradeço aí de novo o convite para participar aqui. Valeu, Bruno. Obrigado aí pela disposição, ajudar a gente a entender um pouco melhor essa história. E aí, então, vou passar a bola agora para o Fernando, né, que foi quem abordou lá o Rodrigo, com quem começou essa história toda, para contar para a gente, então, quem é a Tax, quem são vocês, né? Entendi também que na sequência tanto a doutora Lívia vai fazer alguns comentários, mas principalmente a Érica vai explicar para a gente como que funciona esse serviço, né? Essa promessa aí que parece ser bastante atraente para a maior parte dos nossos associados. Então, Fernando, se você puder fazer para a gente esse resumo, explicar um pouquinho a tua história e a Tax, para que depois a gente possa passar a bola para a doutora Lívia e para a Érica. Legal, muito obrigado. Meu nome é Fernando, eu sou diretor comercial Tax Performance. Quero também agradecer a BVCap, parabenizá-los por essa iniciativa, em trazer esse conteúdo para toda a comunidade. Eu acho que nosso objetivo hoje é compartilhar os benefícios da Lei do Bem,
que é um incentivo que vem trazendo excelentes resultados para as companhias, principalmente agora nesse momento de crise, né? E a razão de nós estarmos trazendo esse assunto aqui é que os incentivos fiscais, eles ainda são muito pouco utilizados no Brasil. Então, nós temos algumas estatísticas do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia que mostram quantas empresas que poderiam usar o benefício e quantas de fato usam, e é um número pequeno. E aí, como o Rodrigo comentou, no passado, quando nós conversamos com a Confiapar e conversamos com outros fundos e divulgamos, compartilhamos esses benefícios, o fundo teve um papel importante de levar esse tema até as investidas, que foi o caso da Otave, e o resultado foi muito significativo. Então, ou seja, dentro do espectro do investidor, de como que eles podem agregar valor para o portfólio, nós entendemos que essa pode ser uma boa oportunidade. Então, a gente vai passar para vocês o material agora, tá? Uma apresentação nossa. Quero que vocês fiquem à vontade para perguntar e comentar. Os nossos contatos estão no final. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um segundo aqui. Bom, a gente vai falar um pouco da empresa, quem nós somos, como nós trabalhamos, como o Bruno bem comentou. Depois, a doutora Lívia vai passar um resumo dos aspectos jurídicos, né? É um fundamento hoje já pacificado, totalmente legal, que qualquer empresa hoje no Brasil, lucro real, pode utilizar. E, posteriormente, a Érica Ferreira, nossa diretora de projetos, vai contar um pouco mais na prática como que esses projetos eles são aplicados. Maravilha. Então, antes de você começar, queria fazer aqui um anúncio para todo mundo que está assistindo, para desde já poderem mandando perguntas no nosso Q&A. A gente vai articulando essas perguntas conforme elas forem sendo feitas, tentando adequar aí no timeline, no framework de trabalho aqui do nosso webinar. Por favor, quem quiser pode ir mandando já, desde já está aberto para elaborar as perguntas e conforme for sendo possível a gente vai passando aqui entre os panelistas para a gente esclarecer. Manda ver, Fernando. Bom, nós somos uma Lotec que desenvolvemos projetos de eficiência tributária. Em relação à Lei do Bem, nós já temos uma ampla experiência, já foram mais de 200 projetos enquadrados, mais de 500 milhões em benefícios gerados. E nós temos um olhar 360 em que a gente consegue ter um escopo bastante amplo, que inclui tributos municipais, estaduais, federais, previdenciários, incentivos fiscais, sempre entendendo as necessidades da empresa, desenvolvendo projetos customizados, sempre objetivando geração de caixa e rentabilidade. Todos nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é muito complexo, é um dos mais complexos do mundo. Então, só para exemplificar um pouco esse ambiente que nós vivemos, no Brasil existem hoje mais de 300 mil leis tributárias, são aproximadamente 200 mudanças por ano, ou seja, na média, a cada dia útil tem algum tipo de mudança. E uma consequência dessa complexidade, isso é um dado oficial do nosso Instituto Brasileiro, que é do que as empresas hoje declaram e pagam de impostos, 99% delas pagam mais do que elas deveriam. Tá? Então, infelizmente, hoje é uma grande realidade e o nosso papel justamente é poder minimizar esse aspecto. Então, como é que nós fazemos isso? Então, nós temos hoje uma base tecnológica muito forte, que nos auxilia tanto para monitorar qualquer tipo de alteração na legislação. Então, isso acontecendo, eu aviso meus clientes. Assim como todo o processo de diagnóstico e implementação, nós temos um apoio muito amplo do nosso sistema, que realiza algumas centenas de cruzamentos ao mesmo tempo. Então, a gente conseguiu automatizar boa parte desse processo. E tudo que nós fazemos aqui, o nosso grande foco, a gente foca muito na segurança dos nossos trabalhos, ou seja, a gente foca muito em trabalhos na esfera administrativa, o que já está pacificado na lei. Nós temos hoje uma equipe de advogados que suporta todos esses trabalhos. Temos também parcerias com grandes escritórios, como Machado Meyer, Pinheiro Neto. Toda vez que nós desenvolvemos um diagnóstico, junto com o mapa de oportunidades, nós também compartilhamos a base legal, que é o fundamento jurídico, tudo com o apoio do sistema. E hoje nós executamos todo o trabalho do começo ao fim. Então, toda a parte operacional, desde diagnóstico, apresentação e implementação,
todo esse trabalho ele é 100% feito pela Tax Performance, tá? Porque a gente não quer que o cliente aloque ninguém da equipe dele para fazer esse trabalho, até porque muitas empresas hoje estão sobrecarregadas e qualquer tipo de questionamento, de auditoria, qualquer órgão nos próximos 5 anos, é nossa responsabilidade sanar todas as dúvidas. Então, nós temos aí um acompanhamento do começo ao fim e um modelo só no sucesso. Ou seja, nós só somos remunerados se o cliente tiver um sucesso nesse projeto. Então, se nós entrarmos numa empresa, não identificarmos nenhum tipo de oportunidade, não há nenhum tipo de custo para o cliente. E mesmo se nós identificarmos qualquer tipo de oportunidade e por qualquer motivo o cliente não quiser utilizar, também não tem nenhum tipo de custo. Fernando, nessa hora fica um pouco melhor isso, assim, não tem nenhum custo mesmo, ou tem alguma despesa necessária, custo preparatório para vocês entrarem? Como é que funciona exatamente essa questão que você fala que é no risco? Roberto, quando nós conversamos com o cliente, nós combinamos com o cliente qual que vai ser o escopo de análise, né? Então, o cliente vai junto com a gente escolher quais são as oportunidades que eles querem analisar. Então, nós assinamos um NDA com eles. Para cada tipo de projeto, o cliente ele separa alguns documentos do dia a dia e eles compartilham com a gente esse documento. Tá? Nós trabalhamos esse material, voltamos para mostrar esse mapa de oportunidades. Até aí, por exemplo, não tem nenhum tipo de custo. Muitas vezes o nosso contrato com esses clientes só é assinado depois. Tá? Então, quando nós compartilhamos o mapa de oportunidades e a base legal com o cliente, são as duas informações que ele precisa para consultar o seu jurídico, o seu tributário, o seu contador, e é o tempo que ele precisa para decidir internamente se ele quer aproveitar ou não essa oportunidade. Se ele quiser aproveitar, nós assinamos aí sim um contrato comercial em que nós definimos o seguinte. Então, vamos dar um exemplo para você. Se eu levantei para o cliente um crédito de R$1 milhão, o cliente ele vai determinar se ele quer usar esse crédito ou não, em quantas parcelas. Então, vamos imaginar que ele quer usar esse crédito em 10 parcelas. Então, a remuneração da tax só acontece depois do impacto mensal de cada uma das parcelas. Tá? Eu nunca vou ganhar antes. Então, ele teve um impacto mensal, um percentual dessa economia fica com a gente. Então, sempre o desembolso dele é depois que ele teve o benefício e nunca antes. Excelente. E depois a Érica vai contar para a gente um pouco mais desse processo, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Beleza. Tá? Eu vou passar agora a palavra para a doutora Lívia, que vai passar um resumo dos aspectos jurídicos. Boa tarde, pessoal. A gente escolheu aqui alguns pontos, né, da legislação que a gente acha importante mostrar para vocês agora, não todos, para não ficar uma apresentação muito técnica, eu vou passar rapidamente sobre eles. Primeiramente, a gente coloca aqui uma linha do tempo sobre a evolução da legislação no Brasil em relação à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O incentivo à ciência e à pesquisa no âmbito, né, da tecnologia, de inovação, ele é previsto na Constituição de 88, no artigo 218. Então, é um mandamento constitucional que o Estado deve, né, positivar, efetivar e criar as leis que propiciam esse ambiente de desenvolvimento tecnológico no país. E, desde então, foram criadas diversas leis abordando os diversos setores da economia e criando, né, e apresentando incentivos e benefícios fiscais para que as empresas do setor privado possam desenvolver esses projetos. Aí a gente dá alguns exemplos, teve a Lei da Informática em 1991, que foi alterada recentemente, em 2019, se eu não me engano. Teve o programa Inovar Alto, que é um pouco mais conhecido, né, do pessoal do setor automobilístico, que em 2018 foi alterado para o programa Rota 2030, que ampliou um pouco os benefícios fiscais e ele é bastante utilizado atualmente. Em 2005 foi instituída a Lei do Bem, que é o nosso objeto aqui, né, da apresentação de hoje, é a Lei 11.196, e ela consolidou alguns incentivos fiscais que já tinham na legislação anteriormente a 2005 de forma mais tímida. Ela implementou os incentivos, que são previstos no capítulo 3 da lei, e eles podem ser utilizados de forma automática, ou seja, você não precisa de nenhuma aprovação por órgãos governamentais, por pessoas jurídicas que realizam pesquisa tecnológica e desenvolvimento. Inovação tecnológica também, pesquisa, desenvolvimento, melhorias, a gente vai tratar mais para frente.
Pode passar, Fê. As características principais da lei que a gente gostaria de ressaltar é que ela não limita a setor ou atividade econômica, então, tanto a produção de bens ou a prestação de serviços de todas as áreas, desde que elas preencham os requisitos legais que estão na lei para usufruto dos benefícios, a empresa apurar, né, a tributação pelo regime do lucro real e alguns outros requisitos que a gente vai tratar mais para frente, não importa qual que é a atividade exercida por aquela empresa, desde que ela atenda aos requisitos da lei, ela pode se enquadrar e utilizar esses benefícios. Como eu mencionei, o uso é automático, então é diferente um pouco, por exemplo, da lei da informática, que você precisa de submeter um formulário para o órgão competente, esse formulário precisa ser aprovado antes de você utilizar o benefício. Na lei do bem, desde que você seja enquadrado, você atenda todos os requisitos legais, você pode fazer a apuração e utilização daquele benefício de forma automática no mês em que você está desenvolvendo os projetos, né, no período da competência, sem necessário ter uma apresentação, uma aprovação prévia do governo. Os benefícios fiscais visam principalmente a redução de tributos federais, que é o imposto de renda em pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e IPI, que representam uma carga tributária relevante, né, para as empresas do lucro real. Sobre o conceito de inovação tecnológica previsto na lei, que é um ponto que gera um pouco de dúvida para as empresas, a lei considera como inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo, ou a agregação de novas funcionalidades a um produto ou processo já existente que implica em melhorias e em ganho de qualidade e produtividade para a empresa, tornando ela mais competitiva no mercado. Essa inovação, tanto um produto novo ou uma melhoria em um processo já existente, ela precisa ser nova somente para a empresa, ela não precisa ser uma novidade no mercado. Ou seja, se seu concorrente já tinha aquela tecnologia e você implementa na sua empresa algo similar, mas que você não tinha antes, isso é enquadrado na lei do bem para usufruto dos benefícios fiscais. E, além disso, a lei considera produto, né, são bens ou serviços, então ela não limita o setor. As empresas prestadoras de serviços também podem ser enquadradas para usufruto desses benefícios. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Explica um pouquinho para a gente como que funciona exatamente essa questão da inovação. Ou seja, a empresa ela não precisa ser uma empresa nem de base tecnológica e nem ser uma startup super inovadora, é isso? Explica para a gente um pouquinho essa questão da inovação, por favor. Exatamente. A Érica vai entrar em detalhes, ela vai dar exemplos práticos de alguns projetos que a gente já realizou, mas é exatamente isso. A empresa não precisa trabalhar necessariamente com tecnologia e produtos totalmente inovadores do mercado, como é o caso da Altave, que o Bruno apresentou anteriormente, né? Que tem aqueles equipamentos super modernos, mas a empresa pode ser, por exemplo, uma empresa de transporte que ela implementa um processo novo, um mecanismo digital, ou ela faz uma melhoria que aumenta a competitividade dela no mercado, e isso já é considerado para a lei uma inovação. Ela pode ser uma melhoria só para a empresa, ela não precisa ser algo inovador para o mercado, desde que seja desenvolvido pela empresa, né? Ela não pode simplesmente comprar um produto pronto, um software pronto, implementar e falar aquilo não vai ser considerado inovação. Ela tem que fazer todo o projeto de desenvolvimento e isso é considerado pela lei. Mas a Érica vai dar uns exemplos práticos para a gente aí mais para frente. Perfeito, obrigado. Pode passar. Do ponto de vista de segurança, né? Qual que é a segurança jurídica que a gente tem em relação a esse projeto? Hoje, as empresas têm cada vez um compliance mais forte, né, e mais exigente em relação, principalmente, à contratação, né, de serviços de terceiros. E um dos nossos diferenciais que a gente sempre gosta de ressaltar nas nossas apresentações, que a gente desenvolveu aí nos últimos anos, foi uma demanda dos clientes mesmo, é a nossa parceria com o INT. O INT é o Instituto Nacional de Tecnologia, ele é uma ICT vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele presta serviços de forma autônoma, serviços técnicos, periciais, ele desenvolve pesquisas também na área de
inovação científica e tecnológica, e a gente firmou essa parceria porque um dos requisitos legais para usufruto dos benefícios da Lei do Bem é que a empresa deve submeter um formulário com a descrição dos projetos que ela elegeu para usufruto dos benefícios ao MCTI anualmente. Todo ano o órgão divulga, né, o prazo para envio desse formulário. Se eu não me engano, esse ano é o último dia do mês de novembro, e você envia o formulário referente ao ano anterior, aos projetos que você elegeu como projetos de inovação e utilizou os benefícios no ano anterior. O MCTI faz a análise do que foi apurado, né, e elegido pela empresa e emite um parecer, um laudo técnico sobre aquilo, concordando ou não. Atualmente, o MCTI tem demorado uma média de 3 anos para dar esse resultado para as empresas. E como as empresas, esse parecer do MCTI, ele não é um requisito para usufruto dos benefícios, a empresa pode apurar e utilizar antes, mas ele é o que vai validar posteriormente se ele está de acordo ou não com aquilo que foi feito pela empresa. Então, como alguns clientes, algumas empresas demonstravam para a gente uma certa insegurança, mesmo com toda a perícia, as análises técnicas que a gente fazia, a elegibilidade dos projetos, eles demonstravam uma insegurança jurídica porque eles queriam usar os benefícios, mas o parecer do MCTI demorava muito. Então, a gente foi atrás de soluções para essa questão. Encontramos a UNT, que é um órgão, é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI, que ele presta serviço, não é idêntico, né, porque as equipes são um pouco distintas, mas é muito similar ao do MCTI, eles seguem as mesmas diretrizes, e a partir da data de contratação do INT, eles emitem um parecer, esse laudo técnico dos projetos, de 3 a 4 semanas. Então, foi a solução que a gente encontrou, desenvolver essa parceria para dar uma segurança maior, né, segurança jurídica para os nossos clientes, que além de todo a base jurídica que a gente fornece, todo o laudo que a gente, o book que a gente faz e o desenvolvimento acional junto com a empresa e a elegibilidade desses projetos, a gente tem ainda um double check, que é o INT, que ele faz com a gente esse trabalho de elegibilidade dos projetos e emite um parecer que provavelmente é no mesmo sentido do MCTI. Então, isso dá uma tranquilidade para os nossos clientes. Pode passar, Fê. Bom, do ponto jurídico, eu acho que é isso, pessoal. Não queria me delongar muito explicando os processos, os prazos, toda a parte técnica, todos os artigos legais. Acho que não é o foco dessa apresentação, mas eu me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas ao final. E a Érica vai colocar isso agora para a gente de uma forma mais palpável, como a gente tem feito e os exemplos práticos desses projetos. Obrigada. Show de bola. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho, dando continuidade na apresentação do Fernando e da Lívia, sobre a nossa metodologia de trabalho e o link que a gente tem, né, com o INT. Só complementando, alguns clientes que a gente faz o trabalho são de capital aberto. E aí, muitas vezes, para fazer o registro desse crédito, né, do incentivo fiscal, as auditorias queriam que tivesse o de acordo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, aí o cliente ficava entre a cruz e a espada. Eu uso crédito, eu sei que na legislação não é exigido que eu aguarde a decisão do MCTI, mas, por outro lado, se eu faço o registro agora e sigo a orientação da consultoria, a auditoria pode colocar um ponto. Então, o MCTI tem sido a solução muito bem aceita pelas Big Fours, né? E ele traz um respaldo pericial e um independente. Então, ele é um instituto vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tem no seu estatuto como premissa fornecer laudos independentes no que dizem respeito à inovação tecnológica no Brasil. E ele dá todo o respaldo para qualquer questionamento, seja administrativo ou judicial. Então, é uma ferramenta extremamente interessante, um diferencial muito agregador que a Tax Performance conseguiu nesses últimos anos de trabalho na Lei do Bem.
Falando um pouco da metodologia que a gente desenvolveu, indo em linha com o que a Lívia comentou, de que a inovação ela não precisa ser do segmento de tecnologia e não precisa ser algo totalmente novo para o mercado, algo inexistente para o mercado, a gente desenvolveu uma metodologia própria para facilitar a identificação e a maximização dos resultados dentro das empresas. Então, como que a gente atua? A gente tem uma primeira reunião para saber se aquela empresa é elegível. Então, independente do segmento de atuação que ela tenha, a gente vai perguntar para ela qual foi as atividades novas ou o que ela implantou naquela empresa em comparação ao ano anterior. E a partir daí a gente começa a descrever e fazer o enquadramento, se aquilo trata-se de uma inovação de produto, de processo ou de serviço, né? Depois dessa primeira identificação, muitas vezes essa primeira reunião é com a equipe financeira, né, que é quem sabe se saiu dinheiro, se saiu investimento para financiar algo novo dentro da empresa. A partir desse momento, a gente tem uma reunião técnica com a área que liderou aquele projeto, que para nós, inicialmente, tem condições de ser um projeto elegível de inovação tecnológica. Então, a gente vai falar com a área de P&D, com a área de tecnologia, com a área de novos produtos, com a área de marketing, com a área jurídica, com a área de desenvolvimento de negócios, enfim, com quem centralizou, com quem concebeu inicialmente a ideia de implantar aquela inovação dentro da empresa. E aí, às vezes, surgem algumas dúvidas. Mas esse processo, eu comprei um sistema que já existe no mercado e implantei na minha empresa. Então, a gente costuma falar, se você fez uma implantação que é comumente chamada de plug and play, você comprou um software, veio lá, instalou na sua máquina e começou a utilizar, não é uma inovação elegível, porque quem criou a inovação foi quem fez o software. Você comprou um software que teve que passar por uma série de customizações e adaptações para atender o seu segmento, todas essas customizações, todo o dispêndio e custo que você teve para financiar essas adaptações, para que aquele software atenda às demandas do seu segmento e do seu negócio, isso é elegível. Então, a gente nunca pergunta que tipo de inovação que você fez na sua empresa. A gente sempre pergunta o que vocês fizeram de novo neste ano em comparação com o ano anterior. E a partir daí a gente vai conduzindo as respostas e enquadrando cada uma dessas respostas no que é exigido na lei para a obtenção do incentivo. A etapa 3 do nosso processo diz respeito mais às obrigações acessórias e questões de compliance, de auditoria interna e de auditoria externa. Então, a gente vai avaliar aonde foram registrados os custos daqueles projetos, se eles estão em contas contábeis segregadas, se a gente precisa criar um controle para que fique mais fácil e mais clara a rastreabilidade daqueles números. Depois a gente vai criar todo um mapa de registro, tanto das obrigações acessórias fiscais, quanto para atender auditoria interna e externa. A etapa 4 são a elaboração do book de inovação, onde a gente descreve as características daqueles projetos, só que numa linguagem exigida na legislação da Lei do Bem. Então, ele fala o seguinte, os seus projetos, eles precisam se enquadrar em 4 requisitos básicos. Ele precisa ser pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento experimental ou protótipo. Então, a gente vai ouvir o que a empresa fez e enquadrar tudo o que ela fez em um desses 4 requisitos. Aí, com isso, a gente constrói o que a gente chama de book de inovação e estamos praticamente prontos e aptos para fornecer o formulário que é exigência da legislação, e para a obtenção e utilização do benefício, você tem que responder e enviar esse formulário para o Ministério da Ciência e Tecnologia anualmente. Então, a gente utiliza muito as informações do book que a gente constrói para fazer o reporte do formulário do Ministério da Ciência e Tecnologia. A etapa 15, a etapa 5, ela anda muito em paralelo com as outras etapas, que é onde a gente vai falar de quanto foi o benefício. Então, como que eu quantifico esse benefício? Tudo que eu gastei para financiar os meus investimentos, os meus projetos ou as minhas inovações, eles são deduzidos novamente da minha base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, por isso que um dos requisitos é que a empresa esteja no lucro real e o outro é que a empresa esteja apurando lucro.
porque o benefício ele é limitado à base de cálculo do lucro real. Então, uma empresa que está dando prejuízo, eu não aumento o prejuízo dela com a lei do bem. Né? Uma empresa que está dando lucro, a minha base, o meu máximo que eu posso conseguir de benefício, ele é limitado à minha base de cálculo do lucro real. Eu faço uma nova apuração de RPJ e contribuição social, onde eu vou apurar quanto que a empresa tinha auferido antes dos benefícios versus quanto que ela auferiu agora, depois que a gente apontou todos os custos dos projetos elegíveis à lei do bem. Com isso, eu tenho uma nova base de cálculo, gero um crédito ou um desembolso menor para a empresa, e é aí que está o grande ganho financeiro, né, da lei do bem. E a parte final, a etapa 6, é a validação do parecer do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, e o reporte anual do formulário do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, as etapas da 3 até a 6, elas são todas feitas pela nossa equipe, né? A etapa 1, a gente tem uma reunião inicial, a etapa 2, a gente tem uma reunião com as equipes que coordenaram os projetos de inovação. A partir desse momento, o trabalho é todo feito com a nossa equipe. Então, a gente busca demandar o mínimo de tempo possível. Cada uma das etapas, conforme elas vão sendo concluídas, a gente reporta para os responsáveis da empresa, pede a validação e segue para a próxima etapa. Então, é um processo bem minucioso, mas que demanda pouco tempo das empresas, justamente para ganhar velocidade e não impactar o dia a dia de ninguém. Pode ir, Fê. Falando um pouco dos benefícios do projeto, então a gente tem uma possibilidade de reduzir a base de cálculo do IR Contribuição Social de 60% a 100% das despesas elegíveis. Então, imagine que a gente deu uma base de cálculo de R$1 milhão e tivemos despesas relativas à inovação de R$1,5 milhão, a gente zera a base de cálculo e não pago nada de IR de CS. Imagina que eu tive despesas de inovação na ordem de R$500 mil, eu reduzi o meu desembolso de IR/CS em 50%. Então, o primeiro grande benefício, o principal benefício, é a redução dessas despesas novamente da base de cálculo do IR da CS. A gente tem também para as empresas que adquirem máquinas e equipamentos que vão fazer parte do processo de P&D. Então, eu tenho uma indústria que vai lançar uma linha de produtos nova, e ela teve que adquirir uma máquina para fornecer esses novos produtos. Essa máquina eu já consigo adquirir com 50% de redução do IPI. Eu tenho a possibilidade de depreciar e amortizar 100% os meus projetos e os meus equipamentos no ano de aquisição. Quando eu tenho patente no exterior, a alíquota do IR fonte ela é 0. Então, ao invés de eu pagar os 25% no IR fonte, quando eu estou falando de patente de projetos de lei do bem, eu faço as remessas com alíquota 0. E eu posso aumentar a minha exclusão quando eu contrato serviços de ICT. Então, eu estou desenvolvendo um novo produto, como o do Bruno, e ele está utilizando nesse momento capital intelectual único e exclusivo da Otávio. A partir do momento que ele fala, eu vou contratar uma ICT, uma entidade de ciência e tecnologia privada ou pública, para fazer uma pesquisa específica dessa nova modalidade, desse novo produto que eu quero lançar, a despesa que ele teve relativa à ICT, ela pode ser excluída dos 250% da base de cálculo do lucro real. Então, se eu tive uma despesa de R$100 mil com a ICT para fazer essa pesquisa, eu vou fazer uma exclusão de R$250 mil. Então, muitas empresas estão utilizando o ICT para fazer parte dos seus projetos de pesquisa e desenvolvimento por conta do benefício que ela traz na exclusão da lei do bem. A Tax Performance auxilia as empresas tanto na busca de ICTs, quanto até na criação de ICTs próprias, né? Então, um dos diferenciais que a gente enxerga hoje na lei do bem, empresas muito inovadoras
faz sentido elas criarem que os seus centros de P&D se transformem numa ICT e preste serviço para o grupo de ciência de pesquisa e desenvolvimento no quesito de ciência e tecnologia, porque as despesas dessa ICT elas têm um peso significativo na exclusão do IR e da CS na apuração do lucro real. Então, esses são os principais benefícios financeiros que a gente tem com esse incentivo da Lei do Bem. Érica, essas disposições, elas são bastante específicas na legislação, né? O quanto que o teu cliente precisa conhecer dessa legislação, o quanto que ele precisa dominar esses conceitos para poder usufruir desse incentivo? Ou seja, quando a tax chega na empresa, a empresa não tem necessariamente alguém com essa expertise, com esse conhecimento prévio, mesmo assim vocês conseguem atender? Como é que funciona isso? Sim, a tax, ela atua, o nosso atendimento é 100% customizado. Então, a gente tem desde empresas que já faziam esse trabalho com outros consultores, quanto empresas que nunca ouviram falar da Lei do Bem. Então, às vezes, a gente, na primeira reunião, a gente fala, é um incentivo para financiar pesquisa e desenvolvimento. Ela fala, mas eu não faço pesquisa e desenvolvimento. Ou é um incentivo para inovação tecnológica. Ela fala, mas eu sou uma empresa de transportes, eu não faço nada de inovação tecnológica. E aí, a tax fala, não, então vamos entender tudo que você fez de novo e vamos avaliar se o que você fez de novo se enquadra dentro da Lei do Bem. Então, a tax, ela funciona como um parceiro dentro da empresa. A partir do momento que a gente começa a desenvolver um trabalho de Lei do Bem, a gente é uma extensão do departamento financeiro dessa empresa. Então, a gente vai construir todos os controles, a gente vai montar o book do que é inovação, a gente escreve o que ele faz, em qual conceito que está enquadrado de inovação, e a gente faz um seminário para toda a equipe dentro da empresa, para que eles entendam o que é a Lei do Bem, e que a partir daquele momento, o trabalho deles faz parte de um incentivo e que a empresa vai se tornar mais lucrativa por conta disso. Então, a gente também treina os colaboradores da empresa para que eles conheçam tanto o incentivo quanto entendam que a atividade deles faz parte de algo que vai trazer um benefício maior para a empresa, além do produto que eles estão lançando, além do serviço novo que eles estão implementando, tudo isso ainda traz um benefício adicional. Então, a gente faz também um treinamento para que as empresas, os colaboradores e as áreas que estão envolvidas nesse processo de inovação, uma vez identificado pela tax qual é o processo de inovação, toda a empresa e toda a equipe que participa daquele trabalho fique por dentro desses conceitos. Tá, então eu vou te interromper um minuto e perguntar para o Bruno. Bruno, da ótica da empresa, essa dinâmica foi fácil, é difícil, atrapalha o dia a dia? Como é que funcionou no caso de vocês? Eu acho que uma dúvida que sempre tem, para quem não conhece, é essa questão de ter que fazer o P&D como atividade fim, né? E eu acho que é importante esclarecer isso aí, que se P&D sendo um meio que você tem para desenvolver qualquer coisa em termos de melhoria de serviço ou de produto, ou de processo, né? Isso já é suficiente para fins de Lei do Bem, né? Eu acho que, de fato, se olhando pela primeira vez, parece um negócio complexo, né? Que você tem que entrar muito no detalhe da legislação, mas eu acho que o que o pessoal da Tax trouxe aí foi bastante tranquilidade quanto a isso, né? De poder, de forma objetiva, olhar para alguns parâmetros da empresa, né? Pegar o balanço, tentar identificar essas novidades, né? De um ano para o outro, novidades internas, né? Não são mega revoluções assim no mercado, mas coisa que você fez diferente de um ano para o outro já dá uma boa motivação para estudar e na maioria das vezes você acaba encontrando coisas que encontram amparo aí na legislação. Então, para a gente foi super tranquilo aí tocar esse processo. Acho que a gente já tinha também um histórico de organizar os dados, né, por conta de projetos de subvenção. A gente trabalhou muito com o FAPESP, né, tem projeto até hoje de subvenção econômica com o FAPESP. Um dos projetos que a gente conseguiu enquadrar aí na Lei do Bem
foi um projeto com BDMG, que é um projeto específico para inovação. Então, ou seja, já tinha alguns carimbos anteriores que facilitavam esse enquadramento, né, entender o que poderia ser considerado um P&D. Então, acho que para a gente foi bem tranquilo aí agrupar essas informações. Você já tinha dentro da empresa algum especialista, algum advogado já com experiência nessa área, ou foi tudo novidade? Não, a gente não tinha nem estudado o tema de lei do bem, sendo bem sincero. A gente, depois que virou lucro real, né, essa foi uma modificação aí que a gente fez em 2017 para 2018, quando a gente recebeu o investimento, virou SA. A gente não tinha feito essa análise, sabia que poderia ter um benefício aí, mas casou com um momento bom, né? Até porque eu acho que para despertar o interesse aí de trabalhar no risco é importante que tenha uma perspectiva, né, de um lucro que faça sentido ter todo esse trabalho, né, de estudo. Acho que tem um valor mínimo aí para valer a pena levantar todos esses detalhamentos de projeto, né? Mas foi realmente o primeiro contato com os detalhes da lei. E eu acho que o fato da gente ter esse contato prévio com órgãos de inovação e de subvenção e vir auditando o balanço e ter uma contabilidade organizada, acho que contribuiu bastante aí, mas é um negócio muito mais simples do que parece no primeiro momento, né? Para quem está acostumado com lidar com órgãos de fomento, né? A quantidade de documentos e justificativos que você tem que apresentar, eu acho que é um negócio que tem um potencial muito bom aí de dar um retorno relativamente rápido, né? E sem tanta carga burocrática em cima. O que é rápido? A gente começou esse processo com a Taxi no fim de 2019, né? Então, um intervalo aí de 6 meses, considerando também o tempo que a gente leva para prestar as informações, né? Não é um negócio que você pode parar um time no meio do combate lá, né? A gente está sempre em combate aí, com o crescimento aí de startup. Mas então não dá para paralisar um time para alocar, né? Mas tocando dentro do dia a dia foi mais ou menos o que a gente levou aí para conseguir chegar nos relatórios e os primeiros pareceres aí de dezembro de 2019 até acho que julho a gente conseguiu, né, a conclusão do relatório do ano de 2019 para poder já utilizar retroativamente para o ano de 2019. Então, foi dentro assim, é um timing que, começando no final do ano, a gente conseguiu aproveitar ainda para o mesmo ano contábil, né? Então, acho que é relativamente rápido isso. Legal. Érica, então vamos seguir e entender agora a parte quantitativa. Legal. A gente costuma levar em torno de 3 a 4 meses fazendo o projeto do ano anterior. E muitas vezes a gente faz em paralelo também o projeto do ano corrente. Então, aqui a gente vai até trazer 2 exemplos do impacto financeiro, né, em termos de geração de caixa. A gente sempre reporta os projetos em julho do ano subsequente. Então, eu tenho até julho do ano seguinte para usar os benefícios do ano anterior. Esse ano, por conta da pandemia, o prazo foi prorrogado para novembro. Então, nesse momento, a gente ainda consegue fazer projetos relativos a 2019 e se apropriar dos benefícios de todos os investimentos que foram feitos em 2019. Via de regra, os reportes eles acontecem no dia 31 de julho. Então, esse é o deadline máximo para fazer do ano anterior. Quando a gente iniciou a conversa com a Altav, como foi no final do ano passado, a gente estava falando do final do 2019 e do ano corrente de 2020. A gente trabalha paralelamente. Então, a gente tem 2 modelos aí de benefício. Um, onde a gente vai reapurar o resultado que foi encerrado e apurado para fins de tributação sobre o lucro do ano anterior, então é de 2019, e a gente pede uma restituição desses valores.
A restituição pode ser em dinheiro, pode ser em créditos para utilizar no pagamento de tributos federais, ou eu estou falando de 2020, onde, a partir do momento que o financeiro encerra os resultados, a gente calcula os custos daquele projeto, faz a exclusão, já na apuração do mês corrente, e reduz o desembolso daquela empresa ou evita o desembolso daquela empresa, dependendo do volume de investimento que ele teve. Então, dá para impedir o desembolso, ou seja, dá para impedir. Tá. Eu consigo reduzir ou evitar o desembolso, né, dependendo do volume. Então, se eu zero a base de cálculo, eu evito o desembolso. Se eu reduzo a base de cálculo, eu reduzo o desembolso. Então, aqui a gente traz o exemplo, como que a gente chega, né, qual que é a geração de caixa, da onde vem a geração de caixa desse incentivo. Então, via de regra, ela vem da redução ou da eliminação da tributação sobre o lucro. Então, todos os custos que eu tive com os meus investimentos, e aí eu estou falando, numa indústria, toda a matéria-prima, todo o custo da equipe que trabalhou na produção daquele primeiro lote. Eu estou falando de uma empresa de moda, por exemplo, todo o primeiro lote, ele é considerado protótipo. Então, tudo que tem risco de dar errado, né, que ainda não passou pelo controle de qualidade e para o que a gente chama de produção em série, todo o serviço que ainda está em teste no cliente, todo o processo que ainda está em teste dentro da empresa. Então, isso é chamado de fase de incerteza dentro da lei do bem. Então, todo o custo que está contemplado nesta fase de incerteza, eu vou apurar e vou reduzir novamente da minha base de cálculo de IRCS. Então, o que eu estou falando? Eu tenho um lucro no meu balancete, transfiro esse lucro para a minha apuração do lucro real. Suponhamos que é uma empresa que não tem a adição, não tem exclusão, exatamente o lucro contábil é igual ao lucro fiscal, ele vai tributar 34% desse valor. Então, no que está de exemplo aqui para nós, a gente está falando de uma empresa que deu uma base de cálculo de 10 milhões de reais, tributou 34%, 9% de contribuição social sobre o lucro, 25% de IR sobre o lucro. Ela teria que pagar 3 milhões e 400 de IRCS desse exercício fiscal. Fizemos todos os projetos apontando os encargos de funcionários, salários, benefícios, todo o custo de folha da equipe que atuou no que a gente chama de projeto elegível, seja um novo lote, uma nova versão de um serviço, uma nova versão de um produto, ou a implantação de um processo produtivo, um processo de melhoria contínua, um processo que vai melhorar a performance e assertividade de determinada área. Todo o custo desses projetos elegíveis, eles são base para constituir os custos de projeto de lei do bem. Então eu vou apontar... Pode falar. Desculpa interromper. Imagina. Mas estou pensando aqui como um gestor. Toda a POC que uma startup fizer, esse custo, essa despesa toda, eu posso usar para redução de base de imposto de renda, é isso? Isso, exatamente. Não Tudo importa isso. o perfil do cliente, o tamanho da... Se der para enquadrar como uma POC... E tem uma outra informação interessante. Eu não preciso ter tido sucesso naquele projeto. Então, imagina a Otávia, ela começou a pesquisar um produto e, num determinado momento, ela percebe que aquele produto não vai ser viável, ou porque o preço não vai ser aceito, ou porque o concorrente acabou de lançar um produto similar e ela não vai conseguir competir, e ela desiste daquela pesquisa. Mesmo assim, o custo que ela teve até aquele momento que ela chegou à conclusão de que aquilo não seria viável, ainda assim, todos aqueles custos eles são elegíveis. E se a minha empresa tem como modelo de vendas fazer a POC antes de vender, toda a POC também enquadra? Também enquadra. Se a minha empresa faz só projetos customizados, então eu tenho lá um serviço X, porém cada cliente que eu for implementar esse serviço, vamos falar de hospedagem na nuvem, por exemplo. Eu vendo hospedagem na nuvem. Mas para cada cliente eu tenho que fazer uma série de customizações, porque o espaço é diferente, o servidor é diferente, o tempo que ele tem que estar, a disponibilidade, a velocidade, o acesso, a quantidade de VPN.
Então, todas essas características para cada um desses clientes, o custo para eu desenhar cada uma dessas características, em cada um desses clientes, ele é elegível também. Mas me corrija aí agora se eu estiver falando alguma bobagem. Eu vou fazer uma venda, eu faço uma POC. Essa despesa ela já seria naturalmente redutora na minha base. Isso, porque é lucro real, Isso. né? Uhum, E aí isso. você está me dizendo que, além disso, eu ainda posso utilizar para benefício da lei do bem, é isso? Isso, exatamente. Eu reduzo ela de novo. Então, eu vou lá, eu vou pegar seu balancete, aí eu vou olhar lá, tem a sua folha de salários. Dentro da sua folha de salários tem finanças, RH, TI, P&D. Aí eu vou falar assim, Humberto, eu quero a folha aberta para os centros de custo, porque o seu pessoal de P&D eu vou excluir de novo da base de cálculo do IR da CS. Entendeu? Qual é o risco? Vou pegar... Eu, como leigo, tendo a achar que tem um risco associado a buscar esse duplo benefício em cima de uma despesa dessa. A legislação menciona que o benefício é justamente esse, a dupla exclusão da base de cálculo do IR da CS. Então, a nossa segurança, ele fala o seguinte, você tem que cumprir os requisitos da lei. Então, primeiro, você tem que dar lucro, tá no lucro real e ter CND. Então, esses são os principais requisitos. Você tem que garantir que os seus projetos de inovação, eles cumpram dos 4 requisitos que eu mencionei. Pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento experimental ou protótipo. E aí, quando a gente vai para esses 4 elementos, eu tenho que conseguir descrever os projetos que você fez dentro de um desses 4. E aí eu vou trazer características do manual de Frascati, porque a lei do bem, ela fala, inovação tecnológica, se você tem dúvidas sobre o conceito para fins de lei do bem, segue o manual de Frascati. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, a gente vai seguir a orientação teórica do manual de Frascati. Uma vez que eu cumpri a determinação teórica, eu vou para a apuração financeira. A apuração financeira, a gente fala que é a cereja do bolo. Como a gente é de finanças, para nós é a parte mais fácil. Eu vou identificar dentro do seu balancete, do seu DRE, aonde estão aqueles custos e vou segregá-los porque eu vou fazer uma nova exclusão. A Receita Federal ela não é responsável por fiscalizar o incentivo da Lei do Bem. Responsabilidade para fins de Lei do Bem é do Ministério da Ciência e Tecnologia. O que acontecia mas e se eu ainda não tenho a decisão do Ministério da Ciência e Tecnologia e tenho uma fiscalização da Receita Federal? O que eu faço? Daí a gente trouxe o Instituto Nacional de Tecnologia, que é um perito independente, que os pareceres têm força legal e ele dirime qualquer questão de litígio. Então, nesse cenário, a gente tem uma segurança. E pelo que eu entendi, assim, se eu for questionado, eu ainda posso acionar vocês para responderem isso. A Tax é responsável pelos próximos 5 anos, até a prescrição. Isso também não tem custo? Não tem custo nenhum. O custo nosso é sempre... todas aquelas etapas que eu mostrei na parte de metodologia, até a etapa 6, não tem custo nenhum para a empresa. A gente despende toda a nossa equipe. O custo ele vai acontecer quando você deixou de pagar o IRCS ou reduziu o seu pagamento de IRCS, ou quando você utilizou um crédito que foi gerado da Lei do Bem do ano anterior para pagar algum outro tributo. Então, os nossos honorários são sempre no êxito, quando tem impacto no caixa, e a gente dá toda essa segurança dos próximos 5 anos para responder qualquer questão de litígio. Legal. Eu só queria fazer uma complementação à fala da Érica, que há inclusive manifestações do CAF, que é a segunda instância no âmbito administrativo, de julgamento dos processos da Receita Federal. Há manifestações do CAF falando que a Receita é vinculada ao parecer do MCTI nos casos de apuração dos benefícios da Lei do Bem. Então, a Receita vai seguir o entendimento do MCTI quanto à elegibilidade dos projetos e vai fazer a análise só da parte contábil fiscal, dos créditos do benefício que foi realmente utilizado pela empresa. E a nossa segurança jurídica, está justamente em seguir todos os requisitos legais.
Essa parte da dedução, ela é uma previsão legal, então, desde que a empresa se enquadre em todos os requisitos, né? A regularidade fiscal, o regime do lucro real, a apuração de lucro no ano em que é apurado os benefícios, a gente tem essa segurança jurídica para utilizar, mesmo antes do parecer do MCTI. Ou seja, você está dizendo que a Receita ela é obrigada a acatar o parecer do MCTI. Ela não pode discordar do MCTI. Não há uma legislação que fale isso de forma expressa, mas há a manifestação da própria Receita nesse sentido. Através dos processos que foram julgados pela Receita, o CARF apresentou esse entendimento, porque a Receita não tem a capacidade técnica para fazer a análise de enquadramento de projetos de inovação. Foge um pouco do âmbito da Receita. Importantíssimo, obrigado. Então, nesse cenário aqui do que a gente desenhou de modelo, a gente está falando de uma empresa que tinha uma base de cálculo de 10 milhões, apurou um benefício de 6, a base de cálculo dela foi reduzida a 4, então, ao invés dela pagar 3 milhões e 400 de IRCS, ela passaria a pagar 1 milhão e meio. Então, ela teria um impacto de 2 milhões aproximadamente de ganho de caixa e também de resultado, porque esse valor ele é registrado no resultado como receita de subvenção. Então, a gente tem um ganho de caixa e um ganho de EBITDA. Eu registro como receita de subvenção no meu resultado operacional. Impacto direto no valuation. Exatamente, impacto direto no valuation. Pode ir para o próximo, Fê. Então, tá aqui. A gente tem, trazendo o registro contábil, anteriormente ela tinha um EBITDA de 10, a partir do momento que a gente fez todas as contabilizações dos incentivos, né, da Lei do Bem, receita de subvenção, créditos a recuperar, a gente aumenta em 20% o EBITDA dessa empresa. Aqui falando um pouco dos dados estatísticos que a gente mencionou no início, que são poucas as empresas que utilizam, né, esse benefício. Então, aqui são dados do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele fala que no ano de 2013 foi o último ano que ele fez esse levantamento, porque o MCTI ele ainda está analisando os projetos de 2014. Então, ele ainda não conseguiu concluir as análises de 2014, o último dado oficial que nós temos é de 2013. E fala que são 1.158 empresas que utilizaram ou que pediram, pleitearam o incentivo da Lei do Bem, em 22 estados. A gente sabe que no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Tributação, aproximadamente 6.200 empresas estão no chamado regime especial, são grandes contribuintes, ou seja, são aquelas que têm uma base de cálculo para fins de IRCS acima de 100 milhões de reais, são conhecidas como grande contribuinte. Então, se a gente analisar, são 6.200 empresas grandes contribuintes, nem os grandes contribuintes todos pleitearam o benefício da Lei do Bem. Então, tamanho o desconhecimento e existe um misticismo de achar que o que eu faço não é inovação tecnológica, e até as grandes companhias que investem pesado e estão constantemente atualizando, seja processos ou prestação de serviço, elas não pleiteiam o incentivo da Lei do Bem. Existe também um estudo do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Muitas empresas perguntam para nós, tem prazo? O governo vai acabar com esse incentivo? Primeira coisa que a gente fala, é um incentivo previsto na Constituição, né? Então o governo não poderia acabar com esse incentivo, ele precisa fomentar a inovação tecnológica no Brasil. E o que cada R$1 de renúncia, né, do que ele faz, ele deixa de arrecadar de IRCS, se transforma em R$5 em investimento de P&D. Então, por mais que ele deixe de arrecadar de um lado, ele está fomentando o crescimento e a competitividade de outro lado. Érica, a gente está estourando o nosso tempo, até para a gente também conseguir
passar uma visão mais completa para o pessoal que está assistindo. Então, vamos falar um pouquinho da remuneração de vocês. Como é que vocês cobram para a gente poder ter uma visão global aí? Vocês falam que não tem desembolso ou não tem despesas, custos, né, para análise e tudo mais, vocês fazem tudo no risco, então Isso. fica tudo para uma taxa de sucesso dependendo aí dos valores apurados. Como é que funciona isso? E como que funciona se não tiver muito imposto para compensar? Como é que funciona o cálculo? Qual que é essa taxa de sucesso de vocês? Conta para a gente um pouco essa parte comercial. A gente sempre vai apurar o benefício. Um dos primeiros documentos que a gente pede é a apuração do lucro real, justamente para ver o montante, se vale a pena despender o esforço ou se a gente vai preparar aquela empresa para um próximo ano fazer a lei do bem. Então, esse é o primeiro cenário. O pagamento ele sempre vai se dar após o impacto positivo no caixa daquela empresa. Então, se eu estou falando de um projeto de 2020, eu vou apurar mensalmente, ele pagaria o imposto de julho em 30 de agosto, eu fiz a apuração, reduzi o imposto de 30 de agosto, um percentual sobre o valor que eu reduzi é a remuneração da taxa, sempre X dias depois do vencimento do imposto. Você consegue fazer isso para o mesmo ano corrente logo para o mês seguinte? Sim, logo para o mês seguinte. A nossa equipe entra, monta um cronograma de fechamento junto com a equipe financeira da empresa. Então, eu fecho em D+5, fecho em D+7. Geralmente, a gente precisa de 3 a 4 dias úteis para fazer o primeiro mês. A partir do segundo mês, são 2 dias úteis. Então, fechou, enviou para nós, 2 dias úteis a gente apura, devolve, o financeiro valida, a gente já tem a guia nova apurada com o benefício da lei do bem. Então, a gente consegue fazer isso antes das reuniões de conselho, antes das reuniões de apresentação de resultado, a gente monta um cronograma de acordo com a necessidade de apresentação de resultado da empresa. E quanto que a data vocês limite cobram? Em torno de 15% a 20%, dependendo do valor do benefício daquela empresa. Naquele mês, no pagamento, né? Direto, no pagamento, isso, é sempre no impacto no caixa. Então, se a gente está falando de crédito, reduzi o pagamento de 2019, apurei 1 milhão, a gente vai falar, o que você tem de tributos federais que a gente poderia consumir esse 1 milhão? Eu pago em torno de 250 mil, entre IR Folha, PIS e COFINS, CPRB. Então, a gente vai fazer a compensação desses 1 milhão em 4 meses, e ele vai nos pagar em 4 meses. Legal. Aqui a gente tem 2 perguntas ainda em aberto e a doutora Lívia se dispôs a responder. Você pode responder essa, Lívia? Posso sim, pessoal. Eu ia até digitar aqui a resposta, mas eu acabei clicando em responder ao vivo sem querer. Mas sobre os custos, né, é importante que a empresa faça a segregação em contas contábeis específicas. Eu acho que a Érica pode detalhar isso para a gente. E perguntaram também quais os custos com colaboradores são dedutíveis, salários, encargos, assistência médica, VRVA. E eu entendo que todos os custos, né, daqueles colaboradores que estão alocados diretamente nos projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica são dedutíveis. Legal. Se a Érica quiser complementar. O que a gente faz, então, muitas vezes a empresa fala, existe uma exigência de que os custos estejam segregados em contas distintas. E eu não tenho isso. Eu faço isso tudo numa única conta contábil. A gente vai identificar por fornecedor, monta um mapa de rastreabilidade contábil daqueles custos e pede as reclassificações. A partir daquele momento, a gente monta um manual. A partir de agora, os custos dos projetos eles devem ser contabilizados dessa forma. Então, a nossa equipe monta todo esse controle gerencial, seja da identificação, da rastreabilidade, das contas contábeis ou dos centros de custo. Então, muitas vezes, a empresa fala, eu não sabia que eu iria utilizar da lei do bem, registrava tudo no mesmo grupo de contas, a despesa de folha ia tudo na mesma conta. A gente prepara toda essa abertura e detalhamento conforme é exigido na lei.
Érica, a gente está com o tempo estourado, então vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta específica do processo? Enquanto as últimas perguntas são elaboradas, eu queria pedir então para o Fernando dar uma palavrinha para explicar para a gente assim, se algum associado da BVCap tiver interesse, como é que ele faz? Tem com quem que ele fala? Tem desconto para a BVCap? Como que você pode ajudar os associados aqui da BVCap interessados? Nós somos parceiros da BVCap, então temos total interesse em poder conversar com todos os fundos. Temos, sim, condições diferenciadas. A gente fala que na proposta comercial, o fit to sucesso que a Eric comentou, quanto maior o valor do benefício, mais competitivo a gente consegue ser. Tá? E como que é o processo? O processo está à disposição para qualquer pessoa que participou desse evento quiser nos conhecer, marcar uma reunião, para entender um pouco como nós trabalhamos, qual que é o escopo. E ao fazer isso, no caso da BVCap e dos associados dos fundos, todas as empresas investidas que eles quiserem nos indicar, eles colocam à disposição para conversar com eles, cada um deles, quem tiver interesse. Podem entrar em contato comigo. Tá? O meu e-mail, meus contatos estão aqui, meu celular e meu e-mail. Então, qualquer dúvida, interesse, conversa que eles quiserem agendar, eu estou super à disposição para poder falar com eles. E o mais importante é que nós, na Tax Performance, nós já trabalhamos com vários outros fundos de investimentos, então é uma dinâmica que para nós é muito comum, é muito fácil, temos muitos resultados para mostrar, então a gente fica à disposição. Quem quiser conversar, estamos por aqui, é só nos acessar. Legal. Surgiu mais uma pergunta aqui. Para quem que eu passo? Érica, doutora Lívia? Pode ser. No caso de apuração de RPJ CSLL trimestral, é possível recalcular e gerar crédito para os próximos trimestres? Sim. A gente faz a apuração tanto trimestral quanto anual. A trimestral a gente interpreta como se fossem exercícios concluídos, né? Apura os custos de lei do bem daquele trimestre, abre, lança os custos e gera o crédito. No caso da Otávio é trimestral. Fantástico. Muito obrigado. Vou agradecer aqui novamente o pessoal da Tax pela apresentação. Acho que deu para esclarecer bastante. Vou rapidamente passar a bola de volta para o Rodrigo para perguntar se isso confere, é isso mesmo, se não tem pegadinha. Enquanto eles estavam fazendo a apresentação, eu estava no vídeo aqui confirmando e balançando a cabeça positivamente. Nós recomendamos o serviço da Tax Performance, a gente está satisfeito com o trabalho que ela fez com a Altave e que está fazendo com outras investidas nossas. Então, é uma recomendação nossa, não tem pegadinha, pode confiar. Já conheço o Fernando aí há muito tempo e a empresa também. Então, é nossa recomendação, com certeza. A última pergunta aqui vai para você e para o Bruno, né, para a gente entender e poder encerrar. Como que o trabalho da Tax se complementa, se confunde, se compete com as auditorias das empresas anuais? Assim, eu vou falar um pouco, Bruno. Não compete com a auditoria, né? Assim, existem algumas empresas de auditoria que prestam consultoria tributária também, a gente já teve essa experiência, e uma das vantagens da Tax é um processo, um modelo de negócio ótimo, né? Você está só na performance, em geral as empresas não fornecem isso, e ágil. A gente viu um processo que é mais ágil do que quando a gente engajou com a área de consultoria das auditorias. Mas, assim, não há uma competição com a auditoria, né? A auditoria tem que fazer o seu trabalho de verificação das contas e se houver o questionamento com relação a esses benefícios utilizados, a Tax está à disposição para esclarecer isso com os auditores, né? Esse é o meu entendimento. É isso mesmo, Bruno? Concordo. Eu acho que o trabalho da auditoria é muito mais de conferência, né? Conformidade, verificar se tudo foi feito da forma que prevê a lei e a Tax, lógico que também valida esses aspectos, mas o trabalho deles é muito mais de otimizar, né? De gerar
um uso melhor dos recursos, um aproveitamento melhor dos benefícios que existem. Então, uma auditoria normalmente não vai dar esse tipo de recomendação, né? Olha, você está perdendo dinheiro aqui. Então, acho que isso tem que entrar no nível de detalhe muito maior, né? Então, acho que são coisas complementares. Do mesmo jeito, a Tax, quando pegar todos os dados, né, demonstrativos, não vai olhar aspectos que não são relevantes para os benefícios, né? Pode até acabar pegando alguma coisa na hora que se faz as perguntas certas, né, para validar o benefício, mas é uma ótica muito mais focada, né? Então, acho que é bem complementar, não é redundante e não conflita, não. Bom, sem mais perguntas aqui no nosso Q&A, eu vou agradecer a todos os panelistas, Fernando, Érica, doutora Lívia, Bruno, Rodrigo, né? Muito obrigado por ajudar aqui os associados da BVCap. Acho que foi um webinar bastante informativo, educativo. Gostaria também de fazer um anúncio aqui para todo mundo, né, dos próximos eventos dos nossos webinars. A Cris aqui colocou no nosso chat os webinars, o dia 13 de agosto de Private Equity Estratégia de Investidores Institucionais, e no dia 18, Acelerando Vendas no B2B. Recomendo a todo mundo que puder participar, acompanhar os nossos webinars, e agradecer novamente aí a presença de todo mundo, a Ângela, ao Edgar, a Cristiane por ajudarem a gente aqui a viabilizar esse papo. E quem quiser, basta mandar e-mail tanto para a BVCap ou para os dados da Tax que estão na tela, para se descobrir mais, enfim, fazer contato com a gente. Sem mais, muito obrigado a todo mundo e uma boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. obrigado a BVCap. Obrigado, BVCap, pelo convite. Boa noite.